Bem, galera, já estamos de volta aqui com o nosso Proseando nas Gerais, recebendo hoje Milagres, o técnico do Montes Claros Esporte Clube, ex-goleiro do Flamengo, do América, do Atlético, Uberlândia ou Uberaba? Uberaba. Uberaba. Uberlândia também, um jogo. Um jogo. Pela Copa do Brasil 2004. Nós vamos saber Aí dessa depois história. eu encerrei a carreira. Eu só quero saber essa história. Todo mundo foi pro intervalo querendo saber por que o que aconteceu com o goleiro que machucou o dedo para você, que é meio atacante? O que aconteceu com ele, eu não sei. Perdeu o posto. Eu só sei que quando ele machucou, para que o treino não acabasse, eu levantei o dedo e falei, professor, se o senhor quiser, eu vou pro gol, pro treino não acabar e a gente não perder a viagem. Aí ele falou assim, olha, Marco Antônio, então faz o favor, quebra o galho lá pra gente. Aí eu fui pro gol, tinha muita noção pela situação do handebol e do futsal, como eu tinha relatado. E aí foi tranquilo, eu jogava muito bem com os pés, não teve mistério. Peguei a luva emprestada do goleiro que saiu, aí acabou o treino. Ele foi, chamou a lista, geralmente nessas demandas assim, eles separavam de 3 a 4 atletas para voltar no dia seguinte. E reafirmando aqui, porque a demanda era muito grande de jovens querendo jogar no Flamengo, né? E aí acabou ali ele gritando o nome, cantando o nome dos meninos que iriam voltar na semana seguinte. Aí ele foi, chegou no meu, Marco Antônio, ele olhou para mim. Quarta-feira que vem, no gol ou na linha? Aí eu, pô, não, seu Dida, na linha, no gol não, só quebrei o galho para a gente não perder a viagem. Aí ele, então tá bom. Aí, maravilha e tal, fui para casa, passei a semana, estudei, na quarta-feira eu estava de volta. O que aconteceu? Te colocou no gol? Não. Só foi um goleiro porque o outro tinha machucado o dedo e não apareceu. Aí ele já olhou para mim. Marco Antônio? Você ajuda a gente ali de novo? Falei, senhor Dido, sem problema, desde que o senhor garanta que semana que vem eu esteja novamente aqui para poder continuar a minha avaliação e continuar meu sonho. Ele, não, sem compromisso, só para você ajudar a gente. E aí, Denis, pô, você sem responsabilidade, cara, você faz misérias. Loucura. Eu estava muito leve, muito solto, eu estava ali quebrando um galho. Vou me divertir. Me diverti. Fui pra festa. Verdade. Literalmente. Fui pra festa. Aí, foi normal, fiz as defesas boas e tal. Acabou o treino, ele pegou a lista, fulano, Beltrano, Ciclano, e não falou meu nome. Hoje eu vivencio isso muito, porque o que te dá isso é rodagem. Muitos anos de vestiário, jogos comendo decisivos. grama mesmo. Jogos decisivos. E aí, ele, com a experiência dele, o seu Dida, o seu Henrique, foram professores que jogaram em seleção brasileira. E naquela época, vejam bem, você não tinha um jogador bom em cada equipe. Você tinha 5, 6 em cada equipe. Era um celeiro, né? Flamengo tinha meia dúzia de craques, ou mais. Essa geração então, de 81 era o time inteiro. Uns 15. Assim como o Botafogo, como o Vasco, como o Fluminense, o próprio América, do Rio. Tinha valores, assim, eu lembro até hoje, Orlando Lelé, Luizinho Guerreiro, centroavante. Sim. Infelizmente, nossa Ameriquinha do Rio hoje já praticamente quase não existe. Mas, enfim, voltando à questão da experiência, ele chamou os atletas e não falou o meu nome. Putz, velho, pensa num menino assim, murcho. Acabou o mundo. Eu falei, acabou o sonho, velho. Aí eu fui saindo. Você estava com que idade nessa época? Eu estava com 14 anos. 14 anos. Aí eu saí assim, meio mucambujo, vamos dizer assim, e tal. Falei, pô, o que eu tô fazendo? Aí tal, ele viu saindo assim, aí ele deu um assovio assim, Marco Antônio, faz favor. Aí eu voltei assim, já. Eu me emociono muito com essa história. Quase querendo chorar assim, porque eu tinha falado com a minha mãe que eu ia jogar no Flamengo. Aí tal, ele me chamou assim, pôs a mão no meu ombro, me chamou no canto, falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Lá na Gávea a gente tem atletas de meia, que é a sua posição, muito bons, e a concorrência para você vai ser muito grande. Mas, filho,
Nossa, a gente está doido atrás de um goleiro 6-6. Se não quer tentar... Ô, Denis, imagina você com um garoto de 14 anos, com esse sonho na cabeça, ouvir isso. Se não abriu a porta, se abrir a janela, é por lá que eu entro. Mas não é tão simples assim. Não. Porque Entendeu? você queria ser meia. Tá? Não é tão simples. Aí vem muitos conflitos. Como é que eu falo pro seu Eli, meu pai, que eu vou ser goleiro? Ele queria um filho atacante. E aí eu fui para casa, tá? Ele falou, ó, você vai para casa, pensa, quarta-feira que vem você volta. Uhum. Eu só estou dando uma dica pelo que eu conheço, pelo que a gente está buscando. Mas se você quiser continuar aqui, pelo que a gente está vendo, eu vou até te dar uma chance lá pelo que a gente está vendo, pelo seu comprometimento e tal. Você tem muitas coisas boas. Mas lá, nossos meias lá são muito bons. E o Flamengo tem essa característica de futebol muito clássico. Uhum. Eu não era um craque, mas com toda autocrítica, assim, eu era muito bom jogador. Eu me preocupava com os principais fundamentos. Uhum. De usar uma perna não dominante, sabe? Meu pai me falava muito isso. Eu ficava em casa chutando bola na parede com a perna esquerda. Tem que chutar com as duas. Sem cair até. Uhum. Entendeu? De preferência. E aí, cara, eu passei uma semana, assim, de cão, vou falar pra você. E ninguém conhece melhor que a gente que a mãe da gente. Uhum. Dona Dodora ficava assim, Marco, o que você tem? Eu, não tem nada não, mãe. Marco, você tirou nota vermelha e tá escondendo. Primeira coisa que pensa, né? Não, mãe, não tirei não. Deixa eu ver o boletim. Não, mãe, nem é época de boletim ainda. Mas o que você tem? O que aconteceu na escola? Você brigou? Não, mãe, não tem nada não. Foram se passando os dias. Aí chegou no domingo, a água já estava batendo no nariz. Quarta-feira eu tinha que voltar com uma decisão. Aí eu cheguei para minha mãe, falei assim, ó mãe, aconteceu isso, tal. Aí, como toda sabedoria que mãe tem, carrega a gente, né, no ventre, muitos anos, tem essa intimidade muito próxima. Falou, ué, meu filho, o que eu te ensino? O que seu pai te ensina? Tá com aflição? Tá aflito? Bota seu joelho lá no chão, conversa com o Papai do Céu. Vê o que ele tem reservado para você. Então eu fiz. Sentei, joelhei, rezei. Aí no dia seguinte fui para a escola. Fui para a escola e tal. Velha, como se fosse acendido, tivesse acendido uma luz assim. Cheguei da escola. Mãe, decidi. O que você quer, meu filho? Compra um par de luva para mim. Velho, meu pai. Goleiro não! Puta merda. Aí ele chegou para almoçar na hora do almoço, né? Foi na hora do almoço, eu cheguei assim, totalmente empolgado, que eu tinha decidido. Uhum. Aí ele, pô, você é maluco, goleiro não, meu filho, goleiro sofre demais, a cobrança é muito grande e tal, isso não é pior que juiz, que árbitro de futebol. Aí eu falei, pai, mas o professor falou, ele viu potencial em mim e tal, não sei o quê. Pô, meu pai falou, não é possível, não estou acreditando. Mas não se opôs. Uhum. Não era o que ele queria, mas não se opôs. E aí fomos na lojinha, comprar um par de luvas e tal. Eram aquelas luvas até de borrachinha, assim. Marca Drible, como se fosse hoje. Você pegou isso, Manga? E aí era uma luva que era de couro marrom e umas borrachinhas vermelhas, assim. Aquilo quando molhava e secava parecia uma luva de lixeiro. Raspa, né? Ficava sabe? grossa. Dura. Uhum. E aí fui eu, com aquela bolsinha jeans que a mãe fazia. Uhum. Todos nós, acredito que você teve também, Tive. fazia uma bolsinha jeans com uma cordinha, você levava uma chuteirinha ali e tal. E eu acrescentei a luva. Cheguei lá e tal, mudei de roupa, nervoso pra caralho. A festa acabou. Não tinha mais festa. Agora tem que provar que eu sei agarrar no gol. Aí cheguei lá, tal. Aí seu Dida muito simpático, assim, uma pessoa muito carismática e foi forjado para fazer aquilo. Ser um grande craque, como ele foi de futebol, e na vida também um baita ser humano, um baita homem, assim, que sabia lidar
consome da cabeça das crianças. Sim. Eu aprendi isso muito com ele. Depois que eu trabalhei 7 anos na base do América, eu aprendi muito e trouxe isso comigo, porque eu sabia muito bem, eu tinha passado e sabia que cada menino que chegava para eu avaliar, cada menino que tinha um sonho de sub-20, eu tinha que respeitar muito como eu fui respeitado. Uhum. E aí, cara, ele falou, e aí, Marco Antônio? Decidiu? Eu falei, decidi, seu Dito. Tô com a minha luva aqui. Mas se não der certo, o senhor deixa eu continuar na minha. Aí ele, não, vai tranquilo. Fui, treinei, fiz as defesas boas, tal. Nada muito absurdo, tava tenso assim, mas sabia bater bem o tiro de meta. Eu era muito comunicativo, pedia para atrasar a bola para mim, quando atrasava eu não me afobava. Resumo da ópera, acabou e tal, ele tal, falou de novo os nomes. Aí falou, Marco Antônio, para os meninos voltarem na quarta-feira que vem, né? Aí, Marco Antônio, o último nome, tal, bem que eu preciso conversar com você. Eu. E aí, Sabino? Você é meu goleiro. Não. Não? Segunda-feira se apresenta na Gávea. Direto? Pô, ele tava atrás do 66. Cara, Velho, sem o noção. coração vai na boca. Você sair correndo assim pra procurar um orelhão, cara, pra falar com a tua mãe. Mãe, eu não te falei que ia jogar no Flamengo, eu não te falei. Nossa, e foi muito legal. Festa em casa geral. Né? Não tem Mas como não aí, emocionar. Não tem como não emocionar. mas ainda era a porta de entrada, mas ainda não era real. Né? Que eu ia passar por uma variação lá Na Gávea. com os atletas federados. Uhum. Ah, mas aí, velho, aí que eu fui pra festa mesmo. Aí, Porra, eu vesti um manto. porra, fui pra vestir o manto, faca no dente mesmo, igual eu falo com os atletas, sangue no olho. Pô, isso aqui é meu, velho. Não interessa, é meu. Ninguém nasce. E foi assim, muita dedicação, muito foco. Tanto que aí, em 6 meses, eu era titular do Sub-15 e fui titular todos os meus anos do Sub-17. Cheguei à seleção carioca no Sub-20, seleção brasileira e assim sucessivamente. Seleção brasileira, infelizmente, reserva, porque quem era o titular mesmo? Só o Cláudio André Tafarel. Tafarel. Complicado, né? E aí eu tinha companheiros assim, de time como Romário, Silas, o Miller, o Neto. Não conhece não, né? Por aí vai. Que seleção, né? Aldair. Pô, então, Pela madrugada. No Flamengo, reserva do Zé Carlos, de 86, 87, 89. eu me profissionalizei em 87, né? 86 foi meu último ano como sub-20. Terminei o ano com chave de ouro. A Taça BH era disputada em dezembro ainda. Uhum. E a nossa chave foi em Belo Horizonte. Nós jogamos... Olha o destino, velho. Nós jogamos todos os jogos na Independência, onde veio ser a minha casa depois. Você jogou no Atlético, no América, um bocado de tempo também, né? E nessa Copa BH em 1986, nosso grupo ficou para jogar na Independência, jogamos todos os jogos lá. Aí fizemos a semifinal com o Grêmio, ganhamos de 1-0. E fizemos a semifinal foi com o Cruzeiro e fizemos a final com o Grêmio. Com o Grêmio. E fomos campeões invictos da Taça BH aquele ano. Era o meu ano de fechamento. Uhum. E aí já, em 87, em janeiro, já me apresentei com um contrato profissional. O professor Lazzaroni era o nosso treinador. Primeira luva que eu peguei, minha mãe já, você não vai comprar nem um Fusca. Foi no Rio, porque eles já tinham se mudado, eles estavam radicados em Juiz de Fora. Uhum. Mandou procurar lá uma kitnet, porque até então eu morava na casa da minha tia, tinha uma guarita ali e tal. Uhum. Em Ipanema, morava mal pra caramba. Mal pra caramba. Obrigado, tia Eugénéria, tá no céu, mas morava na Visconde Pirazá, esquina com Garcia Dávila, perto do posto 9. E aí, primeiro dinheirinho que eu peguei, minha mãe
que é sempre uma guerreira, me ajudou, tinha muito conhecimento imobiliário, que ela trabalhou muitos anos nesse ramo. Achamos lá uma kitnet no aterro do Flamengo, aquele primeiro dinheiro que eu ganhei, dei como entrada e financiei o imóvel por 20 anos na Caixa Econômica Federal, onde eu comecei a dar meu primeiro passo assim como atleta profissional. Foi muito legal. Na porta de casa, literalmente, né? É. Como é que você avalia essa escalada de 2 anos, nessas 2 temporadas no Flamengo, para depois passar rapidamente pelo motoclube para ser o Milagres do América? Aí eu tive uma sequência, eu fiquei 87, eu fiquei 1 ano treinando, sem oportunidade. 1 ano treinando. O titular era o Zé Carlos, o segundo goleiro era o Cantarelli, eu era o terceiro goleiro. Naquela época, quem você vai lembrar, os campeonatos eram primeiro semestre estadual, havia-se um recesso no meio do ano, onde as equipes, principalmente do Rio, faziam umas excursões para a Europa, que era onde é pré-temporada, hoje que se fala janela, e nós fazíamos amistosos, torneio Ramon de Carranza, na Espanha. Então eram viagens muito boas, onde você ganhava diária em dólar e tal. E aí, nesse meio tempo, eu não tinha chance de jogar, às vezes jogava nessas excursões, mas os campeonatos mesmo eu não tinha oportunidade, porque era o Cantarelli e o Zé Carlos. O Zé Carlos ganhou a posição do Cantarelli, o Cantarelli já era velho de casa, o Cantarelli passou a vida dele Dentro do Flamengo. no Flamengo, ele só teve outro clube por empréstimo rápido, que foi o Náutico, na época. Quem é rubro-negro conhece bem essa história. E eu ali sempre beliscando no calcanhar dos caras. Eu quero o meu pedaço, eu quero minha parte do bolo. Eu quero jogar. Eu tenho direito. Aí tal. Aí, 88, 1 ano e meio sem jogar. Campeonato Brasileiro, segundo semestre. O ano que o Bahia foi campeão brasileiro. Com Bobô, Zé Carlos, Paulo Robson, Ronaldo goleiro. E aí, de repente, no jogo, foi a Olimpíada de Los Angeles, nos Estados Unidos. O Zé Carlos foi convocado para a seleção olímpica, titular era o Tafarel. E aí apareceu a minha oportunidade. O Cantarelli jogava naturalmente, que ele era o segundo, eu era o reserva, enquanto o Zé Carlos estava na seleção. No jogo com o Corinthians no Maracanã, faltando 10 minutos para acabar o jogo, o Cantarelli já estava com cartão amarelo no jogo. Uma situação lá, ele saiu fora da área e no dividido ele errou a bola e chutou o Viola. Foi expulso. Foi expulso. Aí eu entrei. Nessa época, o nosso treinador já era o Candim. O Lazzaroni já tinha saído. E aí eu entrei, faltando 10 minutos contra o Corinthians. Foi a primeira estreia, assim, mas a minha estreia oficial mesmo foi contra o Bahia. No domingo seguinte, estreamos na Fonte Nova. Na Fonte Nova, mais ou menos umas 80 mil pessoas, assim, muito legal. Perdemos o jogo de 1-0, uma cabeçada do Bobô, uma cabeçada no ângulo. naquela temporada. Falta do lado esquerdo, assim, Paulo Robson era o lateral esquerdo, o Paulo Robson era destro. E aí cruzou na área, a minha zaga era o Aldair e estava estreando o Dario Pereira. Nossa! Zagueiro da seleção uruguaia. E aí eu estreando também com aqueles monstros sagrados na minha frente e tal. Uma coisa muito importante, e hoje eu vivencio muito isso hoje, a palavra do treinador com relação à sua equipe de acordo com o que um atleta que vai estrear alguma coisa, isso é muito importante. Na pré-eleição do jogo, antes de ir para a Fonte Nova, eu me lembro como se fosse hoje, o Candim falando da pré-eleição, hoje as pré-eleições são muito diferentes, hoje nós damos pré-eleição com PowerPoint, com imagens. Está aqui o nosso analista de desempenho, Luciano, que depois vai ilustrar um pouquinho para vocês, telespectadores, o que é um analista de desempenho hoje no futebol, a importância disso. Velho, era a preleção mais discursiva, você não tinha as ferramentas que você tem hoje, de, vamos dizer assim, ferramentas no computador, de animação, que você consegue fazer uma animação tática para que o atleta visualize melhor o que você quer, para que tenha um entendimento melhor daquilo que você quer da equipe, que ele faça no campo. Era mais discursivo. Tinha
uma coisa ou não, assim, de um quadro tático, né, naquela pranchetinha, Desenhava lá na caneta Pilô. ou naquela pranchetinha rapaz, nosso ídolo Vasco. Que fala o inglês fluente. Porra, caraca, deu um branco aqui. Fugiu o nome. Pô, Papai Joel, pô, como é que eu vou esquecer? O grande Papai Joel, campeão de tudo no Rio. Então, aí o Candinho foi e falou, tal, fulano, Beltrano, Cicano, ele me deixou por último. Pô, então hoje nós precisamos de ajudar o nosso companheiro, tal, atleta de muito potencial, tal, Milagre, mas, Milagre, não vou falar nada com você jogou no Flamengo a vida toda. E era verdade. E era verdade. Eu tive 7 anos de base no Flamengo. Uhum. Como profissional, eu já era o 9º ano que eu estava. Já estava em casa, literalmente. Estava em casa. Estava em casa, literalmente, mas jogando na casa do adversário. Então, realmente, era... como a gente costuma falar, que a oportunidade ela não bate na porta quando vai aparecer, ela aparece. Aí apareceu e, graças a Deus, eu fui muito bem. Com essa partida, eu passei 5 semanas, tinha aquela bola de prata da revista Placlar. Tive uma atuação muito boa. Eu ajudei a equipe naquela época a não sair goleada da Fonte Nova, que o time do Bahia era muito bom, veio ser campeão brasileiro. Então foi, assim, Deus tem abençoado muito a minha vida, assim, no que diz respeito. Pessoal, vamos dar uma pausa rápida aqui, porque tem história demais para a gente contar aqui. E ainda tem que falar do atual. A gente está com o bicho aí, o bicho vai pegar. Então, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta para mais prosa aqui com o Milagre. Segura aí.